Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer aos corajosos, aqueles que não têm medo da chicotada. Ao ler a meditação de hoje, a meditação diária de hoje, Deus falou diretamente comigo, especialmente na meditação de Ellen White, onde à noite eu estava conversando com Deus que algumas coisas na minha alimentação precisam mudar. Eu tenho que parar de ser hipócrita e passar a viver mais aquilo que eu prego. E aí a meditação veio como um complemento, como se Deus estivesse falando diretamente comigo dos meus pensamentos, da minha reflexão com o Espírito Santo ontem à noite, enquanto eu preparava uma janta para mim e para o meu filho. Precisa mudar. Você precisa mudar, eu preciso mudar. E isso chama-se relacionamento com Deus. Paulo diz em Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que você precisa examinar a si mesmo. E nesse autoexame, a meditação de hoje falou aí sobre autojustificativa, né? Ou autojustificação, desculpas. Como é que eu vou poder fazer essa autoavaliação para ver se eu não estou inventando desculpas para os meus pecados, se eu não estou relativizando o mal com a ideia de que todo mundo faz, isso não faz mal, não prejudica ninguém, só estou prejudicando a mim mesmo. Cuidado com o relativismo, porque o relativismo nada mais é do que um instrumento de Satanás para suavizar a sua culpa, ou para embotar a sua mente a ponto de você não sentir culpa. Então, obrigado aos corajosos que assistiram às duas últimas mensagens, porque para mim foram mensagens muito duras. Por quê? Porque eu tenho que morrer. E se eu não morrer dia a dia, o Espírito Santo não pode me ressuscitar para viver uma novidade de vida. Portanto, meu querido, minha querida, eu quero agradecer a você que assistiu os dois últimos vídeos. Se você não assistiu ainda, se você começou a assistir e a coisa tocou em você e você desistiu, volte. Porque o Espírito Santo não dá uma mensagem para a gente para nos matar. Ele não quer nos prejudicar, ele não quer nos ver infelizes. Ao contrário, toda a repreensão, no momento dela, diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, versículo 8, que toda disciplina, toda correção, toda repreensão, toda reprovação, no momento ela parece dura demais, ela parece ser insuportável. Parece que Deus não nos ama. Mas o final, eu já disse nesse canal e eu volto a insistir, Deus não está preocupado com o percurso, Deus está preocupado com o final. Você está vendo a água correndo aqui, não é? Esse rio corre perenemente o ano inteiro. Na época das chuvas, como nós estamos agora, às vezes ele enche, pega a água aqui pela ribanceira e ele vai levando todo o lixo que está aqui à beira, ele vai acumulando aí dentro dele. E ao longo do caminho ele vai largando, ele vai depositando nas encostas do rio aqui, ele vai jogando esse lixo fora. E quando ele chega no mar, quando ele chega num lago maior, ele chega limpinho. O importante não é o percurso, meu irmão, o importante é o final. Então não desista quando Deus reprovar você, diz Hebreus capítulo 12, versículo 5. Deus castiga porque Ele te ama. Deus reprova porque Ele quer que você melhore. Obrigado a você que assistiu a mensagem até o final. E obrigado a você que compartilhou essa mensagem. Eu fico feliz porque nós temos vídeos já da nossa série aqui com mais de 50 visualizações. Está muito pouco ainda em relação ao ano passado. O ano passado a média de visualizações era de 80 visualizações por vídeo. Vamos fazer desse momento da série espiritual, da nossa jornada espiritual, mais do Espírito Santo, realmente um momento da gente também evangelizar
outras pessoas que precisam conhecer essa doutrina maravilhosa da terceira pessoa da divindade. Eu conto com você para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, a fim de que outros também conheçam essa mensagem e possam desfrutar dessa mensagem para a honra e glória de Deus. Deus é contigo. Enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim. No santíssimo lugar me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, consolador, libertador.
Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra e de conhecer o Espírito Santo. Deus maravilhoso, que tomou a decisão mais difícil da divindade, que é deixar o céu permanentemente até o resgate. Diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14, que o Espírito Santo escolheu, decidiu ficar aqui até o resgate. Até quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus para resgatar seus filhos e suas filhas, para resgatar a todos nós, o Espírito Santo decidiu ficar aqui. E não ficar inativo, mas ficar conosco de modo muito ativo, agindo em nós, por nós, através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Agindo em nós para modificar o nosso caráter, agindo por nós para nos ajudar no crescimento espiritual, nas tomadas de decisões, nos empreendimentos, nas lutas. Ele luta por nós. Diz Romanos capítulo 8, versículo 26, que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele também age através de nós para que a nossa luz, a nossa carta seja lida por todos os homens e os homens glorifiquem o Senhor através do nosso exemplo, através da nossa vida correta, pura, íntegra, irrepreensível em um mundo caótico, cheio de maldade e de tanta imundícia. Tenha misericórdia de nós, então nos ajuda, Pai, a dia a dia abrir o coração ao Espírito Santo, permitir que Ele transforme a nossa vida, que Ele modifique o nosso caráter. Pai querido, não desista de nós ainda, mas dá-nos a alegria de sermos transformados dia a dia pelo poder do Espírito Santo. E agora, Senhor, queremos abrir a Tua palavra. Mas quem sabe, Senhor, alguém está assistindo essa mensagem com o coraçãozinho apertado, carregado de problemas, quem sabe acorrentado a algum vício, quem sabe alguma luta interna, algum pecado acariciado. Meu Deus, neste momento visita cada pessoa que está assistindo essa mensagem e que o Senhor toque em cada um de nós e liberte-nos pelo poder do Espírito Santo para vivermos e glorificarmos e exaltarmos o nome de Jesus Cristo, para que a Tua glória se reflita em nós. Nós te agradecemos, Pai, te pedindo a iluminação do Espírito Santo para estudar a Tua palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, estamos em 2 Coríntios e agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Se tem um tema recorrente em Paulo, em todas as suas epístolas, esse tema é o Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios, Paulo vai falar do Espírito Santo no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 6, ele vai falar do Espírito Santo. Romanos a gente nem precisa citar, porque Romanos tem citação ao Espírito Santo e tem o capítulo especial do Espírito Santo, que é o capítulo 8. Embora ele termine Romanos também falando do Espírito Santo, no capítulo 15, versículo 13, ele também fala aí do nosso ministério, da nossa obra de testemunhar do Evangelho, de buscar pessoas para Jesus Cristo através do Espírito Santo. É maravilhoso o tema do Espírito Santo. Eu convido você a se desafiar, a conhecer esse Deus maravilhoso que deixou o céu por você e que está aqui por você e que luta por você, que anseia estar em você e anseia também usar você como instrumento dele para a glória de Deus e para a salvação de outros. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 10, e eu não sei se eu vou alcançar até o verso 16, porque o tema começa aí no versículo 10 e vai até o verso 16. É praticamente um tema só, mas eu quero dividir esse texto aqui em duas mensagens, para hoje e para amanhã, tá bom? Por isso eu vou começar a mensagem no versículo 9, porque existe um equívoco aqui no versículo 9, tá bem? Versículo 9 está escrito assim: mas como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Renivaldo, qual é o equívoco do versículo 9? O equívoco do versículo 9, na verdade, é justamente o mistério da salvação. Se você ler 1 e 2 Coríntios, Paulo vai dizer que a salvação, o evangelho é um mistério e que muita gente não compreende a Deus justamente por causa desse mistério. Como Deus pode se tornar homem, como Deus pode morrer como homem, como Deus pode se pendurar numa cruz, morrer e ele ressuscitar a si mesmo, né? E se bem que a gente sabe que quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Espírito Santo, né? 1 João capítulo 5, versículo 2, diz que o Espírito Santo o ressuscitou. Paulo vai dizer em Coríntios que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo próprio Pai, por Deus o Pai. Então a divindade estava unida no processo da salvação. Esse é o grande mistério. Agora, algumas pessoas têm relacionado esse texto às belezas que o céu tem, as maravilhas do novo mundo que a gente vai viver. Essa é uma aplicação secundária que todo o cristianismo adotou, não é? Mas eu não creio nisso. Mesmo porque, se você ler Apocalipse capítulo 21 e 22, existe uma descrição detalhada, com detalhes da nova terra, do céu que Deus está preparando para a gente, da cidade que Ele está preparando para nós, o que essa cidade tem, como ela é pavimentada, o que suas casas têm, o que as ruas têm, o que os muros da cidade têm. Então, existe uma riqueza de conhecimento da nova terra, explicado também em Isaías, capítulo 65 e 66, capítulo 37, se eu não estou enganado, de Isaías. O capítulo 37 chega a dizer que as crianças vão brincar com os leões, com as serpentes, né? O cordeiro vai pastar junto com o lobo. Então, existe uma riqueza de detalhes, um conhecimento vasto do mundo que Deus está preparando para nós. Não é mistério isso. O mistério que Paulo fala aqui, leia comigo o versículo 8, e aí você vai dizer assim, ó, a sabedoria que que nenhum poderoso deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Percebe que esse é o mistério, que não penetrou no coração humano. Nenhum pensamento humano seria capaz de entender, de conjecturar esse mistério de Deus, o eterno, imortal, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, justo, amoroso, com todos esses atributos da divindade. Ele se despiu, se desnudou de sua divindade e assumiu a natureza humana. E ao assumir a natureza humana em forma de um bebê, cresceu como um de nós, bebeu leite, comeu queijo, diz a Bíblia, comeu mel, peixe, pão, suou, chorou, sofreu e finalmente foi crucificado. Isso é um mistério. Então jamais penetrou no coração humano, jamais penetrou nos nossos ouvidos ou no nosso entendimento, é o que Paulo está dizendo, uma coisa tão assombrosa, tão misteriosa como essa. Deus morrer pelo ser humano. Mas o texto diz que esse segredo Deus revelou para todos os seus filhos, para todos aqueles que o amam. E quem Jesus Cristo virá buscar? Leia comigo. Não pense que eu estou fugindo do assunto, não. Por isso que eu estou dizendo para você que talvez eu gaste mais tempo nesse texto aqui
do que em outros textos, porque o assunto é vasto e eu quero introduzir a questão do Espírito Santo aqui. E Paulo vai introduzir o Espírito Santo nesse contexto aqui de revelação dos mistérios de Deus. O grande mistério de Deus de dar seu Filho como propiciação, como sacrifício para morrer pelo pecador. E no final, esse mesmo Deus escolher morar com o pecador. Já pensou que isso nunca entrou na nossa mente? Nunca entrou no nosso pensamento, em nossos ouvidos? Jamais subiu ao nosso coração? Deus se tornar homem, morrer como homem, ressuscitar como homem, e agora ele, como homem, assume de volta a sua divindade, e agora nós temos um Deus homem morando no céu, com as duas naturezas, a natureza humana e a natureza de Deus. Inclusive, meu querido, olhe para mim, você sabia que na eternidade você também terá essas duas naturezas? A natureza de Deus e a natureza de homem. Lógico que nós não vamos ser divinos. Vamos ser imortais, vamos ser eternos, mas não divinos. Não vamos ser onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas lembre-se que Satanás, ele tinha esses dois atributos. Eternidade e imortalidade. Satanás ganhou a mortalidade. Inclusive, para você ter uma ideia, Satanás tem mais de 6.000 anos. Eu não sei quantos anos ele tem, porque não sei quantos anos ele tinha quando resolveu se rebelar contra Deus. Mas eu diria que Raul Seixas tem razão ao dizer que ele tem 10.000 anos. Lembra da música de Raul Seixas? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Aquilo ali é uma referência direta a Satanás. É ele se identificando através da música, dizendo que tem 10.000 anos de idade. E a música foi feita em 1970 e alguma coisa. Então Satanás tem muitos anos. E nesses 10.000 anos que ele tem, nenhum ser humano com o pecado conseguiu viver mais de 1.000 anos. Eu creio que Adão passou de 1.000 porque diz que ele tinha 130 anos quando ele gerou o primeiro filho, chamado Sete. Já não conta aí Abel, já não conta Caim. E também já não conta o período que ele ficou no Éden sem pecar. Eu não sei quantos anos Adão tinha quando ele pecou pela primeira vez. Eu não creio que ele pecou um dia depois que ele foi criado. Não creio disso. Não creio que ele pecou 1 ano depois. Não creio que ele pecou 10 anos depois. Eu creio que ele viveu aí muitos anos sem pecar. Ele desfrutou da beleza do Éden sem pecar. Mas infelizmente o pecado entrou na vida de Adão em algum momento. Assim como entrou na vida de Satanás e destruiu a vida deles. E não só a vida deles, mas também o universo hoje está maculado por causa do pecado. Então Deus vai destruir o pecado. Como Satanás nunca se arrependeu, então ele vai ser destruído com o pecado. Diz Apocalipse capítulo 20 que o pecado e os pecadores serão lançados no lago de fogo. Deus quer destruir somente o pecado. Mateus capítulo 25, verso 41, Jesus Cristo diz que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, mas a todo aquele que se agarrar ao pecado, infelizmente Deus, ao destruir o pecado, o pecador será destruído junto. Meu querido, leia comigo 2 Timóteo capítulo 4. A pergunta é: Jesus Cristo vem buscar quem? Versículo 7 e versículo 8. Está escrito: combati o bom combate da fé, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça já me está pronta, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a segunda vinda. No livro de Tito, Tito também diz que Jesus Cristo vem buscar aos que o amam. O próprio livro de Hebreus diz que Jesus Cristo vem buscar aqueles que ele ama. Que ele ama, no caso Jesus Cristo ama. Mas aqui está dizendo que é nós que amamos a Jesus Cristo. Então, Coríntios, ao dizer que Deus revelou
Ele revelou àqueles que o amam. Ou seja, existe um grupo de pessoas que conhece os segredos de Deus. É o que o texto aqui vai dizer na sequência. Eu não mudei de assunto. Tá bom? Eu estou dentro de um contexto, estou criando um contexto aqui para você perceber, porque o Espírito Santo quer falar comigo, o Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer nos ensinar acerca desse mistério maravilhoso, que não é ruim para a gente. O mistério de Deus, Deus está ansioso por escancarar para nós, para a gente conhecer os mistérios da sua glória, porque é na glória que a gente vai viver, na glória de Deus que a gente vai viver. Isaías 43, versículo 7, Deus diz, eu os criei para a minha glória. Romanos capítulo 3, Paulo está dizendo, vai dizer que Deus está ansioso para restituir na gente a sua glória. Então vamos para o versículo 10 de Coríntios. Aí está escrito, olha, mas ele nos revelou o quê? O mistério. Ele nos revelou através de quem? Do Espírito Santo. Eu não estou inventando nada. Existe um equívoco tremendo. As pessoas hoje, ao pegar a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, infelizmente, elas ficam na superfície. Conta-se a história de um homem que ele, ao andar pelas ruas, achou uma moeda de ouro. E aquele homem nunca mais olhou para qualquer outra pessoa, ele nunca mais olhou para a beleza do que estava acima, porque agora seus olhos estavam sempre voltados para o chão, atrás de uma moeda de ouro. Infelizmente, nosso cristianismo superficial está desse jeito. Igrejas têm sido fundadas com base em uma premissa da Bíblia. Um texto da Bíblia, e aí fica preso somente naquele texto. Deixamos de crescer espiritualmente quando o Espírito Santo, nosso professor, o divino professor, foi dado a nós por Deus para nos ensinar os mistérios da glória de Deus, os mistérios da bondade de Deus. Precisamos, meus queridos, nos apropriar mais do que é espiritual. A palavra de Deus, ela é aberta ao conhecimento de todos os filhos e filhas de Deus. Deus não quer nos negar esse conhecimento. Muita gente diz que Deus é um mistério. Não, Deus é um pai que tem prazer em dia a dia sentar-se com seus filhos, ou melhor, colocar seus filhos em seu colo. Diz Isaías 46, se eu não estou enganado, que ele está disposto a carregar você nos seus braços. Mesmo se você estiver fraquinho, mesmo se você estiver forte, não importa a situação, diz o texto que Deus está disposto a carregar seus filhos em seus braços. Isaías 49, versículo 16, está escrito que ele gravou você na palma da mão dele. Que tal você agora gravar Deus em seu coração? Que tal você deixar que Deus imprima em seu coração o caráter e a personalidade dele? E quem é o agente de Deus para fazer essa impressão? Para moldar esse livro? E nós não somos brochura, não. Eu odeio essa ideia de brochura, né? Eu fui vendedor de livro durante muitos anos e a gente tinha essa ideia do livro brochura, né? O livro brochura é aquele livro inferior, aquele livro que até o preço é diferente, é um livro que a gente faz ele sem uma capa, sem encadernamento, para poder vender mais barato para o populacho. Deus não tem livro brochura. Esse é o grande problema nosso, porque a gente quer ser brochura. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, Deus tem que me aceitar assim. Ah, teu pai te ama, meu querido. Teu pai te ama tanto, mas ele te ama tanto que ele quer encadernar você. Lembre-se que Paulo está dizendo aí que você é um livro aberto para ser lido por todas as pessoas. E o texto está dizendo aqui, Coríntios
2, versículo 10, que Deus quer revelar seus mistérios, né? O seu grande mistério para a gente, o mistério da redenção, Ele quer revelar através do Espírito Santo. Mas Deus não o revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta. A palavra perscruta é examina. Todas as coisas o Espírito Santo examina. Lembra da mensagem anterior? Você precisa contemplar para ser transformado. Você precisa ser uma carta para ser usado. Você precisa ser uma carta para ser lido. No Salmo 139 que a gente leu, né? Ele nos sonda, Ele nos conhece. Hebreus capítulo 4 diz que Ele penetra até juntas e medulas e examina os mais íntimos segredos do nosso coração. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, a mente do próprio Deus, o Espírito Santo conhece. É o que o texto está dizendo aí, olha. Porque o Espírito Santo penetra, perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, os profundos sentimentos, os profundos desejos, os profundos planos de Deus, o Espírito Santo conhece e Ele está disposto a revelar para mim e para você os segredos de Deus. Leia comigo Salmo 25. Salmo 25. Depois a gente vai ler Amós, tá? Salmo 25, verso 14. O livro de Provérbios também fala, né, que Deus tem intimidades que Ele deseja partilhar conosco. Intimidade, coisa íntima de Deus. Coisa que só Deus sabe, só Deus quer, só Deus sente. Ele quer compartilhar com você. Por isso Ele deu a você o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo, não, meu irmão. Pare de resistir ao Espírito Santo. Muita gente tem resistido ao Espírito Santo, né? Salmo 25, né? Salmo 25, verso 14. Olha o que está escrito. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Diz o livro de Isaías que essa aliança foi confirmada com sangue. O precioso sangue de Jesus Cristo. E esse mistério de Deus. A divindade se importar com você, a divindade se apaixonar por você, a divindade amar você incondicionalmente. Isso é um mistério. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo, o verso 9, né, que ele diz assim, que não penetrou no nosso coração, nunca subiu aos nossos desejos ter esse relacionamento com Deus. Agora, Deus, Ele olha para cada um de nós porque Ele nos ama, e nós desenvolvemos o amor de Deus em nosso coração derramado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8. Então, ao desenvolvermos o amor por Deus, por esse Deus misterioso, Ele agora diz aqui, Salmo 25, 14, que Ele quer ser íntimo da gente. E eu já expliquei nesse canal que essa intimidade mostrada no Salmo 25, 14 é intimidade de casal. O casal que tem a intimidade sexual, o marido conhece os segredos da esposa, a esposa conhece os segredos mais íntimos do esposo. Paulo vai dizer aí no capítulo, em Coríntios, ele diz que ninguém conhece as coisas do homem, senão o homem, o próprio espírito do homem que nele está. Os seus sentimentos, seus desejos, suas vontades. Mas aqui está dizendo que o Espírito Santo penetra até o pensamento de Deus, para revelar os pensamentos de Deus para mim e para você. Os planos. Antes da gente ler Amós, capítulo 3, vamos ler Jeremias, capítulo 29. Veja que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele diz para a gente que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Isaías, capítulo 55, também fala, né? Que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os desejos de Deus são mais altos que os nossos desejos, são melhores que os nossos desejos.
Jeremias 29, versículo 11, está escrito, olha, então, versículo 11, eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Esse pensamento que Deus tem a respeito da gente. E aí diz que Deus quer nos dar prosperidade e felicidade. Leia o texto do todo. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, e dar a vocês um fim com esperança, ou dar a você o que você deseja. Agora você precisa conhecer os pensamentos de Deus também. Você precisa conhecer os planos de Deus. E Deus disponibilizou o Espírito Santo para dar a você esse tal conhecimento. Ele não poupou nem o Espírito Santo, mas o disponibilizou para que em 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele assista você e leve você ao pleno conhecimento de Deus, a fim de que você desenvolvamos em nós o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 2 de Coríntios, que a gente está analisando, que não vai dar tempo para a gente concluir nessa mensagem, provavelmente a gente vai ficar aqui 2 ou 3 mensagens nesse capítulo de Coríntios, diz que nós temos a mente de Jesus Cristo. É sério o assunto. Olha, para a gente ter a mente do Espírito Santo, para a gente ter a mente de Jesus Cristo, a gente precisa desesperadamente melhorar o nosso relacionamento com Deus e permitir no nosso dia a dia que o Espírito Santo faça um milagre em cada um de nós. Agora veja bem, leia comigo agora Amós capítulo 3, diz assim, olha, versículo 7, certamente Jeová, o Senhor, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos. Aqui está falando os profetas. Mas eu quero pegar essa palavra servos e incluir eu e você. Sabe por que eu e você somos profetas? Porque toda vez que você se disponibilizar a compartilhar a verdade que você tem em seu coração com alguém, você está sendo um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. A palavra profeta é mensageiro. Você é um mensageiro de Deus todas as vezes que você se disponibiliza a testemunhar por Deus, ou a testemunhar de Deus aos seus semelhantes. Deus tem as suas testemunhas neste mundo, diz Isaías 43, versículo 10 e 11. Eu escolhi você como minhas testemunhas. Então Deus está dizendo aqui que Ele certamente, com certeza absoluta, não faz nada no universo sem se preocupar em revelar o que Ele vai fazer para mim e para você. Deus quer revelar. Ah, Renivaldo, o que vai acontecer nesses últimos dias? Tem tanta gente hoje especulando, né? Ah, vai vir um chip, vai vir isso, vai vir aquilo. E todo mundo está preocupado com a besta. Lembra da minha série Daniel, que eu falei que eu não falo de profecia? Justamente por isso. Porque as pessoas estão obcecadas para dissecar, para conhecer as nuances da profecia. E as profecias todas já se cumpriram. Todas. Profecia de tempo, não tem nenhuma na Bíblia, nenhuma profecia de tempo na Bíblia que por se cumprir ainda. Todas já se cumpriram e se cumpriram em 1844. Ou seja, há 188 anos atrás. Nós estamos há 188 anos num tempo de lambuja. Tempo de graça. Sabe o que é isso? Tempo de graça. Meu querido, minha querida, nós estamos vivendo no fim do tempo. Não é no tempo do fim, não. Se você assistir a minha série, ele vem, eu explico direitinho. Nós não estamos vivendo mais no fim do tempo. No tempo do fim, desculpe. Nós não estamos mais vivendo no tempo do fim, estamos vivendo no fim do tempo. Nós estamos vivendo no depois. Porque em 1888, a profetisa de Deus disse que Jesus Cristo já poderia ter voltado se o caráter de Jesus Cristo já tivesse refletido nos seus filhos.
E ela estava explicando justamente com relação à igreja de Laodiceia. A igreja que se diz rica e abastada, que não precisa de nada, e o Espírito Santo diz para essa igreja que ela precisa se arrepender, que ela precisa mudar, que ela precisa de colírio, que ela precisa de roupa branca. Ela precisa do ouro, da justiça de Jesus Cristo. Infelizmente, no século 21, Deus ainda está dizendo: compre de mim ouro refinado no fogo, vista roupas brancas, não maculadas com o pecado, e coloque colírio nos seus olhos para que você enxergue a verdade que Deus tem. E nesses dias finais, o Espírito Santo está dizendo que Deus quer revelar seus mistérios, seus segredos a você e a mim. Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10 é um exemplo clássico e claro da bondade de Deus por nós, em nos dar o Espírito Santo para revelar a nós os mistérios da sua bondade, os mistérios da sua glória. Meu querido, minha querida, essa mensagem pode ser dura para você. E ela pode até ser curta para você. Mas Deus, Ele diz o texto lá que Ele quer revelar seus mistérios a você. Eu quero voltar para Coríntios para a gente concluir a nossa mensagem. Essa mensagem já vai ficar comprida demais e eu quero... A gente passa para outra mensagem, não tem problema. A gente vai, na sequência, fazer 2 ou 3 mensagens nesse texto aí. Porque aí o versículo 10 diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem conhece tudo. Olha aqui dizendo que Ele é onisciente. Lembra da mensagem anterior quando eu falei que Ele é onisciente? Aqui diz que Ele conhece tudo. Ele conhece até os pensamentos de Deus. E Deus tem pensamentos maravilhosos para a gente. Fazer a paz conosco, nos perdoar, nos purificar do pecado, nos converter plenamente a Ele e colocar em nós o seu caráter, a sua personalidade. O Espírito Santo, Ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece você, meu irmão. O Espírito Santo conhece você, minha irmã. Ele conhece a todos nós. E Ele está ansioso para mudar a gente. Por isso você não pode deixar de assistir a mensagem anterior. Porque você precisa da contemplação. Você precisa separar um tempo para você conhecer esse Deus que quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido por você. Ele quer ser amado. Ele quer ser seguido. Ele quer ser abraçado. Ele quer fazer de você morada dele. E Ele quer que você escolha ser morada de Deus. Leia depois o Salmo 91. O Salmo 91 diz que eu escolho Deus como minha casa. E no versículo 14, Deus diz que Ele escolheu fazer morada em nós. João 14, verso 23, para mim, é o texto mais sublime da Bíblia. Diz que se a gente o ama, Ele e o Espírito Santo e Jesus Cristo viremos, diz o texto, que é plural. É a divindade que está dizendo: ó, se você me ama. Eu vou terminar a mensagem com esse texto. Leia comigo, João 14. Eu amo esse texto, eu acho maravilhoso demais esse texto. E eu quero que você marque na sua Bíblia e nunca mais esqueça do que Deus quer da sua vida. Do desejo que Deus tem por você. Deus é apaixonado por você. Diz um pregador aí que Deus é louco por você. Eu não gosto dessa expressão louco porque é muito pejorativa, é muito forte. Mas Paulo diz que a loucura de Deus. Então, se o próprio apóstolo Paulo diz que Deus é louco por você, que Ele foi capaz de cometer uma loucura no universo ao se dar por você, quem sou eu? Vem até lágrimas nos meus olhos, porque é maravilhoso demais isso. Verso 23 de João 14, está escrito assim: ó, Jesus Cristo respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará. E nós viremos, e aqui, por favor, inclua o Espírito Santo também, tá? E nós viremos e faremos nele morada. O que é que Deus quer fazer de você? A casa dele. E Ele quer que você faça de Deus a casa sua. Deus é a tua casa, meu irmão.
Você tem feito do seu corpo a casa de Deus, a morada de Deus, o templo de Deus. Então agora, nessa aliança marcada por sangue, Deus quer se fazer conhecer. Deus quer se fazer revelar para mim e para você. O grande mistério da divindade, Deus quer fazer conhecido para mim e para você. Tem outros textos da Bíblia que diz que Deus quer se tornar conhecido. O próprio livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, Ele mesmo começou a testemunhar desse mistério, e depois Ele usou os profetas, e depois Ele nos deu o Espírito Santo para compreender todas essas coisas. A gente vai ler depois de Hebreus, capítulo 2, vai ser tema de uma das nossas mensagens, mas pense, e eu quero orar por você neste momento. Eu quero que hoje você seja a morada de Deus. E você conheça os segredos de Deus. Que o Espírito Santo hoje, habitando em você, ele escancare para você. Ele revele para você os mistérios da divindade. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença. E é na Tua presença, Senhor, que nós queremos viver para todo sempre. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor não está oculto no céu, distante de nós. Diz Isaías capítulo 57 que o Senhor está perto de todo aquele que o invoca. Então, Senhor, continue perto da gente. Continue em nós, melhor dizendo, ocupa agora o nosso coração. Toma posse do nosso coração, Senhor. Ainda que ele esteja sujo, por favor, dá-nos a alegria de permitir ao Espírito Santo fazer uma limpeza completa, uma purificação completa do nosso coração, a fim de sermos morada do Senhor. Abençoa-nos e aceita-nos. Nós queremos conhecê-lo, Pai. Ajude-nos, por favor. Nós te pedimos, nós te agradecemos. No doce nome de Jesus Cristo. Amém.